Saúdo a igreja com a paz do Senhor, os irmãos podem sentar-se. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar nesta noite ministrando a sua palavra, e diga aos irmãos que não foi fácil chegar até aqui. A batalha foi travada, porque eu tenho certeza, irmãos, que o inimigo não quer que você ouça o que Deus tem para falar com você, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Em nome do Todo-Poderoso, ele está posto debaixo dos nossos pés, porque eu hei de entregar tudo o que Deus trouxe ao meu coração para falar à sua igreja. E o assunto que iremos tratar nesta noite deixa o inimigo furioso, porque ele quer enganar as pessoas e levá-las para uma eternidade na perdição. Mas com certeza nesta noite a salvação de Cristo há de prevalecer neste lugar em nome de Jesus. Eu já senti a presença do Senhor neste lugar. E o título da mensagem que estarei ministrando nesta noite, na condução do Espírito Santo: o Evangelho não está à venda. Repita comigo: o Evangelho não está à venda. Repita de novo: o Evangelho não está à venda. Repita pela terceira vez: o Evangelho não está à venda. Aleluia. Enquanto eu estava sentado ali, Deus falava: eu me agrado desta igreja e deste ministério, porque neste lugar o Evangelho não está à venda. Não há negociação com Satanás, não há negociação com o mundo, para que o Evangelho seja modificado ou adequado aos interesses do mundo, porque aqui é pregado o Evangelho na sua essência, o Evangelho da salvação, o Evangelho que leva o homem para o céu, para a vida eterna. Eu lamento muito, irmãos, que nos tempos atuais, muitos que estão nos altares, muitos que estão na congregação, têm negociado a palavra de Deus, têm negociado os princípios do seu Evangelho, mas aqui ainda permanecemos firmes no chamado que Deus nos fez, e não iremos nos vender a proposta alguma feita pelo mundo e pelo inimigo das nossas almas, porque sabemos que o Todo-Poderoso foi quem nos chamou para esta batalha. Eu te convido a abrir a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 17. Depois você vai deixar a tua Bíblia aberta, e nós estaremos conferindo alguns textos na Bíblia Sagrada e ouvindo o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. Hoje o Evangelho tem sido pregado por muitos como mercadoria barata em fim de feira, mas eu quero dizer a vocês que não há preço que seja pago para comprar este Evangelho, senão o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Não há dinheiro, não há riqueza, não há posse deste mundo que possa comprar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há recurso algum que venha comprar quem tenha compromisso com a palavra, que tenha compromisso com a verdade. Porque quem tem compromisso com a verdade pode ser preso, pode ser açoitado, pode ser ameaçado, mas ele vai permanecer firme pregando a palavra da verdade. E o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 2 e o versículo 17, diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Mas, irmão Marcos, quando foi que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso na sua terceira viagem missionária, quando houve uma confusão enorme lá em Éfeso, porque Deus operava através da vida de Paulo, e isso estava indo de encontro ao interesse de muitos que ali ganhavam dinheiro do povo com adivinhação e com tantas outras coisas, que iam de encontro à palavra da verdade, ao Evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo chega naquele lugar, ele começa a pregar esta palavra que é a verdade. Diga comigo: a palavra é a verdade. Aleluia.
A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não contém a verdade, mas na sua plenitude, ela é verdadeira. E Paulo começa a pregar ali aos Efésios e a Deus operar através de Paulo, e isso incomodou muita gente. Incomodou muitas pessoas poderosas daquele lugar. Incomodou muitas pessoas que se diziam igreja naquele lugar. Porque há pessoas, irmãos, pasmem, e talvez vocês já saibam disso, que estão apenas dentro do templo querendo tirar algum proveito do evangelho, mas onde há seriedade, onde há compromisso, nós não tiramos proveito desse evangelho, mas entendemos que ele é para a salvação de todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, amém? Então, diante dessa situação lá com os Efésios, Paulo é praticamente expulso e ele vai para Macedônia, e quando ele recebe uma visita de Timóteo, trazendo um relato da igreja lá de Corinto, e ele recebe primeiro uma notícia boa, que ali haviam muitos crentes fiéis e verdadeiros, firmes na palavra. Mas ele recebe uma outra notícia trazida também, de que no meio daquela igreja haviam se levantado muitos falsos mestres e profetas, que haviam começado a negociar a palavra de Deus, arrumando subterfúgios para tentar enriquecer e tirar proveito através desta palavra. E deixa eu perguntar à igreja uma coisa: vocês acham que nos dias atuais é diferente? Nós temos visto muita gente querendo mercadejar essa palavra. Mas irmão, o que é mercadejar? Mercadejar nada mais é do que negociar. E com Jesus não há negociação. Com Jesus não há arrumadinho. Com Jesus não há o jeitinho. Tem que entrar pela porta estreita. Tem que andar no caminho da salvação para chegar na eternidade. Você não vai chegar aqui diante deste altar e dizer: olha, irmão, hoje eu tenho 1 milhão para depositar neste altar para ser salvo. Você vai pegar o seu dinheiro e vai para o inferno, porque se não for por Jesus Cristo, você não chega ao céu. Olha, irmão, eu tenho uma casa lá mais valorizada de Pernambuco, eu quero dar ao pastor para que eu seja salvo. Você vai para o inferno com a sua casa, porque se você não se arrepender e entregar a sua vida a Jesus, você não vai morar no céu. O evangelho verdadeiro, ele não pode ser negociado, ele não pode ser mercadejado, ele não pode ser usado como interesse humano. Mas nós temos visto muitos por aí pregando, vendendo terreno para o céu, vendendo água ungida, vendendo isso, vendendo aquilo, dizendo que se você der um jeitinho, se você colocar dinheiro aos pés dele, você vai para o céu. É mentira. Só através de Jesus Cristo é que você vai para o céu. Você vai estar apenas enriquecendo homens inescrupulosos, que não têm compromisso nenhum com a verdade, que não têm compromisso nenhum com a palavra. Mas aqui você está ouvindo uma palavra que talvez seja dura, mas é palavra que vai te levar para o céu. Aqui você está ouvindo uma palavra sincera e verdadeira, vinda direto do trono de Deus, que diz para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Paulo ouve que haviam se levantado muitos falsos profetas ali no contexto da igreja de Coríntios, e estavam pregando um falso evangelho, negociando a palavra. Mas não está muito distante não, irmãos. E talvez um dia nós sejamos presos, por isso que eu vou falar agora. Porque já existem diversas leis tramitando na nossa nação, para que um dia eu seja proibido de chegar aqui e dizer: olha, o homossexual, ele precisa se converter para chegar no céu, senão vai para o inferno. Mas irmão, o Senhor está falando isso? Estou, porque eu não estou negociando a palavra de Deus, e ela me diz dessa forma. Tem gente hoje que já está com medo, aí dá aquele jeitinho: não, pode entrar, pode até permanecer, eu vou até casar vocês desse jeito. Cuidado. Palavra não pode ser negociada, ela não pode ser modificada para interesse próprio. Mas irmão, talvez se o Senhor começar a pregar que pode, essa igreja vai encher de gente que vai para o inferno, e a gente não quer isso. Jesus não quer isso, Ele quer
Esta igreja cheia de pessoas que têm um compromisso com a sua palavra. Ele quer essa igreja cheia de pessoas que estejam dispostas a pagar o preço para um dia chegar no céu. Porque hoje os mercadores da palavra dizem que há um jeitinho. Há um evangelho mais fácil, mais acessível. Vá por aqui que aqui você chega no céu. Mentira. Só há um caminho. Qual é o caminho, irmãos? Jesus Cristo. Só há uma verdade, irmãos. Qual é essa verdade? Jesus Cristo. Parece que a igreja não está ouvindo. E só há uma vida. Qual é essa vida? Aleluia. Só através de Jesus Cristo é que o homem vai chegar ao céu. Mas temos ouvido alguns chegar para vocês, ou melhor, para aqueles que os seguem, e dizer: olha, vem para cá, que aqui é o seguinte. No primeiro mês que você estiver aqui na igreja, você já vai ter um carro novo. Vai ter o carro novo, mas vai para o inferno. Não que você não possa ter. Pode sim, porque Deus é o dono de toda a bênção. Mas primeiro o preço precisa ser pago, e o preço é aos pés da cruz de Cristo. Se não pagar o preço aos pés da cruz de Cristo, reconhecendo o sangue dele vertido, você pode ter até o melhor carro do mundo, mas salvação você não vai ter. Venha para cá. Como é que está a tua vida? Está falida? No primeiro mês tu já vai abrir a tua primeira filial. E daqui a um ano tu já vai estar com uma rede de loja, vai estar. Mas se não chegar aos pés de Jesus Cristo, vai para o inferno com a rede todinha de loja. Volto a dizer, não estou dizendo que ninguém aqui não pode ter. E eu peço a Deus que tenha. Que Deus lhe abençoe. Mas a palavra de Deus diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, o seu coração está naquele lugar. E o evangelho falsificado que tem sido pregado por aí tem invertido as prioridades e tem colocado as coisas terrenas que não levam o homem para o céu como prioridade na vida das pessoas. Eu acho interessante, irmãos, que às vezes eu ficava observando pregações e eu via a pessoa lá, o ministro, se é que eu posso chamar assim, falar de tudo, menos falar de Jesus Cristo, da sua palavra e da vida eterna. E eu acredito que lá para a igreja de Coríntios estivesse acontecendo mais ou menos assim. Porque eu sei que Deus trouxe à vida de Paulo um ministério ousado na pregação da verdade. E assim ele doutrinou aquela igreja. Mas após a sua saída chegam alguns que vêm oferecer um evangelho mais fácil. Irmão, cuidado com a facilidade. Talvez você saia daqui nessa noite dizendo: olha, faz muito tempo que eu não escuto Marcos pregar, ele devia pregar uma palavra mais leve, eu não volto mais lá. Jesus vai te pegar, porque não sou eu que estou falando. Antes dele falar para você, ele já falou para mim. E se ele trouxe esse tema hoje é porque nós precisávamos escutar. O evangelho não está à venda. Abra a tua Bíblia lá na segunda carta de João, capítulo 1. Segunda João, capítulo 1. Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído por onde, irmãos? Mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Aí vamos lá para o versículo
10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem lhe deis boa-vinda, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Mas cuidado com quem está entrando dentro da sua casa, porque às vezes tem pessoas que são doutrinadas na verdade, mas que permitem que enganadores entrem no seu lar e comecem a incutir na sua mente distorções da palavra de Deus. E essas distorções começam a te fazer ficar distante de Cristo. Porque este é o propósito do inimigo das nossas almas. É pegar pessoas com aparência de piedade, trazer elas para dentro do nosso lar, para confundir a nossa mente. Mas vigie com quem entra na sua casa. Vigie com o que você ouve. Porque a única palavra que vai te levar para o céu é a palavra da verdade. Sem artifícios colocados para o bem querer humano. Amados, eu não estou aqui para encher o ego humano de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Porque eu acho incrível. Nós estamos vivendo um tempo onde a maioria das pessoas gostam de pregadores que chegam e passam às vezes 1, 2, 3 horas só enchendo o ego humano, mas levando um monte de gente para o inferno. Eu prefiro chegar aqui e falar a verdade para que você vá morar no céu, para que eu vá morar no céu. Eu prefiro dizer que a palavra, o Evangelho de Cristo, ele é inegociável, não tem negociação, não tem jeitinho. Jesus Cristo, ele começa a falar que é o caminho largo lá que conduz para onde, irmãos? Para a perdição. E são muitos que entram por ele. Mas também existe a porta estreita. Aí eu pergunto a vocês, qual é o mais fácil de passar um monte de gente? Será que é o caminho largo ou a porta estreita? Caminho largo, né? Tem espaço para muita gente ir. E assim estão indo muitos, porque preferem chegar lá e ouvir o tempo todo: você vai ser abençoado, você vai enriquecer, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas essa igreja, eu tenho certeza que prefere entrar pela porta estreita, pelo caminho cheio de espinho, pelo caminho onde há perseguição, onde há luta, mas tem bênção, vitória e salvação. Certa vez Jesus estava lá em um diálogo com algumas pessoas, e é interessante que chegam alguns e dizem: mestre, eu quero seguir-te. Jesus olha para eles e diz: me permitam, irmãos, conjecturar aqui, não sabe nem o que está falando. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que pensa que evangelho é você entrar num templo e no outro dia você está rico. Evangelho, tem muita gente pensando que é você entrar a pé e no outro dia você está com o carro parado na porta do templo. Não é assim, não. Evangelho é você sofrer, é você chorar, é você ser perseguido, é você ser açoitado. Paulo conta para os coríntios da sua experiência. Ele diz, de uma das coisas ele fala: olha, eu cheguei uma certa vez e eu recebi uma quarentena de açoites, menos um. Olha, eu passei por naufrágio. Olha, eu fui perseguido, quase que eu era morto, por amor ao Evangelho. Glória a Deus por isso. Mas está se criando aí por esses falsos mestres uma igreja do não me toque. Ah, irmão, se for assim eu não vou mais. Se eu continuar sofrendo é porque Deus não está olhando para mim. Que conversa, irmão. Jesus Cristo veio para a terra, sofreu mais do que eu e você, e estava lá na cruz do Calvário cravado pelos nossos pecados. E ele foi até o fim. Mas hoje, com os falsos mestres,
tem se levantado igrejas, se é que eu posso chamar de igrejas, de pessoas que estão no estilo não me toque. Se vier outro pregador e pregar feita essa palavra que o evangelista Márcio está pregando hoje, nunca mais eu piso naquela igreja. Não pise e você não vai ouvir mais Deus falar com você nesse lugar. Porque eu digo para vocês novamente, olhem para esse ministério, olhem para o pastor, olhem para mim. Nós não estamos dispostos a negociar os princípios do evangelho. Nós não estamos dispostos a dar um jeitinho para que você permaneça aqui. Se você tiver que permanecer, vai ser com a verdade. Porque nós não fomos chamados para aglutinar a gente dentro de um templo. Se fosse isso, né, pastor? A gente estava com vários templos aí lotados. Mas nós fomos chamados para pregar a palavra da verdade. Nós fomos chamados para dizer que você estava perdido, eu estava perdido, lá no charco de lodo, mas Jesus Cristo foi lá e me tirou e te tirou e trouxe para perto dele. Nós fomos chamados para dizer que um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E mesmo assim muitos não creram nele, mas ele seguiu até o fim a morte de cruz. Nós somos chamados para pregar um evangelho verdadeiro, que diz que homem nenhum tinha condições de chegar-se a Deus, mas o perfeito veio até a terra por mim e por você. Eu sempre costumo dizer que um Deus com todo o poder, ele poderia ter dito, não prestou não, eu vou destruir e faço outro, mas ele não fez assim com você, e nem comigo. De lá do céu ele olhou e disse, eu amo. Glória a Deus. Olhou para você e para mim cheio de defeito e disse, eu amo. Lá em Isaías havia uma pergunta, quem há de ir por nós? É interessante o próprio Deus se fazer carne e descer à terra e sofrer por mim e por você. Este é o evangelho da verdade que leva o homem para o céu. Pode ser que ao longo da tua vida você nunca venha a ter um carro, mas que você tenha morada lá nas mansões celestiais. Pode ser que você pague aluguel o resto da tua vida, mas se você tiver morada com o Eterno, é o mais precioso que você pode ter. Pode ser que depois que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, todos aqueles que diziam que eram seus amigos se afastem e digam agora só quer ser o santo. Deixa dizer, porque você vai morar na eternidade com Deus. O amigo mais precioso está com você 24 horas por dia. O amigo mais precioso não tem vergonha de você. O amigo mais precioso não se afasta de você. O evangelho da verdade traz este amigo precioso. Ele traz Jesus Cristo para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo escrevendo de novo, agora para Timóteo, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Deixa eu só esclarecer duas expressões para você. Apostasia significa negação e abandono da fé, e nós temos visto isso o tempo todo, porque tem surgido um outro evangelho, e quando a gente prega o verdadeiro, muita gente diz, esse daí não dá para mim. Se não dá, meu irmão, eu sinto te dizer que se você não consegue aceitar o evangelho da verdade, você não consegue chegar no céu.
Mas se nesta noite você permitir que Deus quebrante o teu coração e você aceitar o evangelho da verdade e não apostatar da fé, a eternidade está garantida para você com Deus. E a palavra nos diz que por conta de muitos espíritos enganadores e ensino de demônios. Mas, irmão, tem acontecido isso demais o tempo todo. Certa feita eu estava assistindo uma pregação, isso faz muito tempo, eu não sou velho não, mas já faz alguns anos, onde o pregador dizia que justamente algo que eu já falei aqui nessa noite: você podia comprar um terreno no céu para morar lá. É como se ele chegasse assim num loteamento aqui lá em Paulista, que tem muito, e dissesse: vou pegar essa terra aqui e vou começar a vender para o povo morar no céu. Cuidado com isso. Muitos apostatarão, muitos negarão a fé, muitos abandonarão a fé por causa desses espíritos enganadores que estão em falsos mestres, ensinando por aí, pregando uma palavra de mentira. Eu prefiro ficar com a palavra da verdade. Eu prefiro entender que preço algum humano que eu pagar pode comprar a minha vida eterna e a minha salvação. Mas se eu não me render aos pés de Jesus Cristo, se eu não confessar Ele, eu não chego ao céu. Mas se eu assim o fizer, Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, e Ele vai me levar direto para o céu com Jesus Cristo. Uma outra mentira pregada por esses espíritos enganadores é um evangelho de facilidade, onde você chega e tudo é favorável. Olha, eu já ouvi muitos pregadores por aí dizendo: olha, vem para a minha igreja que aqui o mundo não te odeia não. Se o mundo não te odiar, alguma coisa está errada. Porque quem está em trevas fica incomodado com você, que é luz. Quando o apóstolo Paulo ele começa a tratar com os coríntios lá, neste texto que nós tomamos por base, ele fala também do apostolado. Ele fala também daqueles que de fato são igreja, como aqueles que exalam o perfume de Cristo. E aí eu fiquei refletindo, essa palavra Deus já me deu há um certo tempo, e eu fiquei refletindo que responsabilidade é exalar perfume de Cristo. Quem aqui gosta de ouvir ou de sentir um mau cheiro? Acho que ninguém, né? Quando a gente passa em um lugar que tem aquele odor desagradável, a gente já tenta logo se afastar dele. Mas quando o cheiro é bom, o que nós fazemos? Nos aproximamos. Que o bom perfume de Cristo ele esteja sempre na nossa vida. E para que esse perfume ele seja exalado, não precisa que nós estejamos adequando o evangelho, porque só sentirá esse perfume de uma forma agradável quem de fato se render aos pés de Cristo. Quem entender que eu e você fomos chamados para anunciar a salvação e não outras enganações que estão sendo pregadas por aí. Nós precisamos entender que a igreja verdadeira e com um compromisso com Cristo, ela vai pregar o evangelho sem arrodeios, e esse evangelho será recebido de bom grado por todos aqueles que nasceram de novo e por todos aqueles que permitiram-se ser tocados pela palavra poderosa de Cristo, para que possam ter as suas vidas transformadas. Eu conheço muitas pessoas que vivem pulando de galho em galho, dizendo: eu quero chegar num lugar para ouvir uma pregação agradável. Meu irmão, o que é pregação agradável? Porque eu digo a vocês, eu estou falando para vocês, o Espírito Santo está me usando e Ele está falando comigo. E eu digo para vocês, eu estou aqui
regozijado. Eu não estou pulando por fora, mas por dentro o transbordar da alegria do Espírito Santo está dentro de mim, porque eu estou recebendo de bom grado esta palavra, entendendo que os princípios do Evangelho são inegociáveis, entendendo que as pessoas podem até me perseguir, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque se eu for me agarrar àquele que diz que é o meu amigo, mas só quer que eu esteja junto dele, se eu estiver fora de Cristo, eu vou para uma eternidade perdida. Mas se eu me agarrar ao amigo todo-poderoso, ao amigo que não me abandona, eu vou ter uma eternidade no céu. Nessa noite a igreja é convidada a refletir sobre isso, porque muitas são as tentações que têm sido trazidas no mundo, inclusive de viver um evangelho mais fácil, mas um evangelho mentiroso que não leva ninguém para o céu. Mas eu prefiro pagar o preço que Cristo colocar em minhas mãos. Prefiro trilhar o caminho que terá espinhos, sabendo que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Porque Ele não nos chama para percorrer um caminho difícil sozinhos, mas Ele nos chama para que Ele percorra conosco. Tenha a certeza que quando você entende a verdade do Evangelho e você começa a trilhar o caminho da salvação, você não está sozinho nem um minuto, nem um segundo, porque Jesus Cristo está na tua frente aplanando os caminhos para que você possa passar. Efésios capítulo 2, versículo 8. Há uma outra mentira pregada por esses espíritos enganadores, por pessoas que têm negociado a palavra, por pessoas que são mercadores do Evangelho, que dizem que o homem, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio merecimento, pelo seu próprio intelecto, podem chegar ao céu. É mentira. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é Jesus Cristo. Você pode fazer um curso superior, fazer PhD, mestrado, doutorado, ser o mais douto, entendido deste mundo, mas o teu conhecimento não te leva para o céu. Você pode ser um exímio empreendedor, começar com a barraquinha na esquina e amanhã ser o dono da maior empresa do mundo. Não vai te levar para o céu. Mas tem um evangelho, um falso evangelho sendo pregado dessa forma, exaltando o homem no lugar daquele que precisa ser exaltado. E a palavra nos diz que João, ele viu lá os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Quem deve ser exaltado é Ele, a glória é dele. O grande problema desse falso evangelho é que estão começando a tirar o foco daquele que tem que ter o foco e colocar o foco em pessoas cheias de defeito e dizer: você pode, pelo teu entendimento, pelas tuas riquezas, pelas tuas posses, você pode. É mentira. Você não vai chegar ao céu se for pelos teus próprios esforços. Mas Paulo, falando aos Efésios lá no capítulo 2, versículo 8, ele diz o que, irmãos? Vamos ler todos. Porque pela graça várias versões não tem esse complemento, mas a minha tem, diz: não de obras para que ninguém se... Porque pela graça. O que é graça? Favor imerecido da parte do Todo-Poderoso para conosco. Lembra que eu disse para vocês que nós éramos os mais miseráveis lá no fundo do poço? E quando eu falo isso, eu começo a refletir. Eu lá todo sujo, miserável, sujo pelo pecado, lá naquele poço mais fundo, gritando, esperneando e tentando sair, não conseguia. O melhor escalador não conseguiria sair daquele poço. Mas
Jesus Cristo chega assim na borda do poço e diz: vem cá que eu vou te tirar. Vem cá que eu vou te limpar. Eu vou lavar você da sujeira do pecado. Mas irmão, eu roubava, eu matava, eu me prostituía, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Justamente por você ser imperfeito é que o perfeito veio por você. Justamente porque você era incapaz de chegar-se a Deus sozinho, é que o Filho, o Todo-Poderoso, o Perfeito, veio por mim e por você. E aí criou o caminho para o céu através dele. Ou melhor, reabriu o caminho para o céu através de Jesus Cristo. Paulo diz aos Efésios, aquela igreja lá do início que eu disse que houve a maior confusão pelo ministério de Paulo lá naquele lugar, ele diz aos Efésios: porque pela graça sois, pelo favor imerecido do Todo-Poderoso. O verdadeiro Evangelho apresenta para você isso. Pelo favor imerecido do Todo-Poderoso, você é salvo e eu sou salvo. Pelo sangue de Jesus Cristo, ali na cruz, eu e você somos salvos. O verdadeiro Evangelho diz a você e a mim que Jesus Cristo foi até o fim, na morte de cruz, e não desistiu de mim e de você, para que nós pudéssemos ser salvos. E aí ele continua dizendo aos Efésios: e isto não vem de, é dom de. Então a glória é de quem, irmãos? Não ouvi. A glória é de quem? Então dê glória a Ele. Aleluia. Parece que tem irmão que não está entendendo. A glória é dele, irmão. A glória é dele. Se hoje você está aqui limpinho, bonitinho, esperando o dia de morar no céu, esperando a trombeta tocar para você subir, a glória é dele. Ele te limpou, Ele te lavou, Ele te tirou do charco de lodo, Ele te tirou do lamaçal de pecado e disse: agora é nova criatura em Cristo Jesus. Os falsos mestres não querem dizer isso. Eles querem dizer: fique rico. Eles querem dizer: você pode através das tuas próprias forças. Volta a dizer: é mentira. E aqui eu abro um parêntese e digo: não estou dizendo que você não pode ficar rico. Que fique, se o seu coração for voltado para Deus. E eu rogo a Deus que aconteça. Mas que isto não esteja no centro do teu coração. Que seja uma consequência de uma vida de renúncia diante de Deus, permitindo que o Espírito Santo seja o condutor, porque aí você vai gozar de uma riqueza terrena abençoada e de uma riqueza no céu gloriosa com Cristo. E aí ele diz aqui ainda nesse versículo: não é de obras para que ninguém se... Já pensou se agora nós fizéssemos algo tão bom que pudéssemos ir ao céu através dos nossos atos? Eu ia ser o primeiro a dizer: eu sou o bom, não preciso de ninguém. Era assim ou não era? Era, irmãos? Será que você ia dar a glória a Deus se você pudesse com as tuas forças? Não. É a tendência natural do ser humano dizer: opa, eu fiz aqui uma coisa que vai me levar para o céu. A única coisa que você pode fazer para te levar ao céu é renunciar à tua vida, morrer para o mundo e viver para Deus, para que Ele te faça nova criatura, para que Ele te traga para um processo diferente, te fazendo cada dia mais parecido com Ele, e assim glorificando o seu nome na tua vida e na minha vida. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Ele nos libertou do império das... Alguém aqui gosta de ficar em um lugar tenebroso? Eu acho difícil, né? Mas estávamos em trevas.
As trevas do pecado haviam dominado a nossa vida, porque o homem, através do pecado, distanciou-se de Deus. Mas Deus vai lá, vê você nas trevas, me vê nas trevas, e nos resgata e traz para o reino do Filho do seu amor. Você passa a ser participante com Cristo das maravilhosas bênçãos da salvação de Deus na sua vida. Quem outrora andava desgarrado, sem rumo, sem direção e sem esperança, agora resplandece uma luz, luz esta chamada Jesus Cristo, que conduz você e a mim para o céu, para a eternidade com Deus. Mas os pregadores do Evangelho das facilidades, ou aqueles que mercadejam e negociam o Evangelho, não dizem isto para nós, porque eles preferem que você fique enganado, e quando a trombeta tocar você não suba, porque talvez eles também não vão subir. O verdadeiro Evangelho produz em nós, e aí aqui eu enumerei 4 pontos que eu vou trazer bem rápido. Primeiro, arrependimento. Mateus 4:17, abra sua Bíblia aí, se você fechou, abra novamente. Mateus 4:17. Próprio Jesus Cristo falando, ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer o que, irmãos? Sem arrependimento não se abre o caminho para a eternidade. Porque enquanto o homem não se arrepende, ele não consegue entender a necessidade que ele tem de Deus na sua vida. Mas só quem prega o Evangelho verdadeiro, só quem não negocia a palavra é que diz isso para você: arrependei-vos. Os falsos mestres, ministros, dizem: pode permanecer assim e fique desse jeito. Permaneça como está. Mas eles não dizem a essas pessoas que se elas permanecerem como estão, elas vão para o inferno. Eles não dizem a essas pessoas que se elas permanecerem como estão, elas podem conquistar o que for nessa terra, mas não vão para a vida, não vão ter a vida eterna. Por isso Jesus Cristo diz: arrependei-vos. Então, o primeiro ponto que o verdadeiro Evangelho produz em nós: arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Eu peço para os irmãos repetirem, não é uma confissão positiva não, viu, irmãos? É só para você fixar na tua mente o que o Espírito Santo está falando com você. O segundo, e eu poderia até ter colocado como primeiro e principal, mas quando vem o arrependimento, vem a salvação. Quando o homem entende a necessidade que ele tem de Deus, vem a salvação. Lucas capítulo 18, versículo 9, nos fala de Zaqueu e diz que aquele homem tinha diversas práticas que desagradavam a Deus, mas quando Jesus Cristo chega ali, os irmãos conhecem toda a história. Zaqueu vai até Jesus, depois Jesus vai na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende. Se você ler lá o texto de Lucas, você vai ver Zaqueu tomando uma atitude de arrependimento. Ele diz: olha, se eu defraudei alguém, se eu fiz... Ele começa a falar coisas que ele vivia. Aí ele passa a dizer: olha, a minha postura agora vai ser diferente. Mas porque ele encontrou com Jesus Cristo, ele se arrependeu e ele entendeu a dependência dele de Deus. Talvez até aquele momento, e aí a Bíblia não fala, eu estou apenas conjecturando, poderia muitos ter chegado para ele e dito: tu és rico, tu precisa de mais o quê? Só que Zaqueu chega diante de Jesus com uma sede, com uma fome da verdade, e essa verdade só viria através de Jesus Cristo. A riqueza, as posses, os bens, tudo que Zaqueu tinha, não conseguiam ali preencher o vazio no seu coração que Jesus Cristo preencheu.
Porque os pregadores do falso evangelho te conduzem à riqueza, a entendimento humano, a tantas coisas, e o homem começa a ganhar, é carro, é casa, é empresa, é isso, é aquilo, mas ele chega lá na frente e ele fala o que Steve Jobs ele disse, que havia no seu coração um vazio tremendo e ele não conseguia entender o que era. Diversos homens, um dia desse eu vi uma reportagem de um dos homens mais ricos do Brasil. A hora que ele quisesse, ele fazia ponte aérea daqui para qualquer país que ele quisesse, mas havia um vazio no seu coração. Se não abrir o coração para Jesus, o vazio vai permanecer. Então, segundo, salvação. Terceiro, santificação. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, já estou finalizando. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Pedir que algum dos irmãos faça a leitura. Então, a consequência, o verdadeiro evangelho produz em nós o arrependimento, a salvação e a santificar. Eu acho interessante que as pessoas dizem: eu não vou para uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, porque lá os meus pecados vão ser descobertos. Mas é justamente porque você está no lamaçal do pecado que você precisa ouvir a verdade, para que essa verdade ela venha limpar o teu coração através de Jesus Cristo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Mas irmão, eu vou me santificar sozinho? Não. O Evangelho diz que este processo é feito pelo Espírito Santo quando passa a habitar em nossas vidas. Então aquele que roubava já não rouba mais, o que matava não mata mais, o que se prostituía não prostitui-se mais, o que fazia outras coisas já não faz mais, porque o processo efetuado pelo Espírito Santo está em ação constante na sua vida. Mas irmão, agora eu sou perfeito? Não. A palavra nos diz que só no dia que chegarmos lá, seremos perfeitos, o corpo vai ser transformado, estaremos lá, diante da perfeição de Deus em nossa vida. Mas enquanto estamos aqui, o pecado está o tempo todinho, batendo na nossa porta, nos rodeando. Há uma mentira absurda que é pregada. Uma certa feita eu ouvi de um pregador, porque eu estava pregando sobre Jó e ele veio dizer lá que o processo de Jó era pecado. Eu não achei na Bíblia até hoje. Não achei. A palavra nos diz que o próprio Deus testemunhou de Jó como sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus estava testemunhando dele. Porque quem vive o evangelho verdadeiro pode sair do tudo material ao nada material. Mas a sua fé em Deus não vai perder em momento nenhum. Podem roubar a tua casa, podem roubar o teu carro, você pode passar a ter que comprar roupa no bazar, você pode passar a depender de doações de outras pessoas por um momento, mas a tua fé vai estar alicerçada no Todo-Poderoso, sabendo que isso faz parte do processo. Quem disser: irmão Marcos, eu não vou mais para a igreja, porque agora eu comecei a usar roupa de bazar que eu não tenho dinheiro para comprar. Venha.
É até engraçado, irmãos, mas é algo que o inimigo vai trabalhando sutilmente na nossa mente, para que nós só aceitemos um evangelho que diz que você tem que estar por cima, que você tem que ser o tal, que você tem que aparecer. O evangelho diz que Jesus Cristo é que tem que aparecer nas nossas vidas. Se eu tiver que vir aqui com a roupa de grife, ou vir com a roupa lá do bazar das irmãs do Demic, eu venho do mesmo jeito e Deus vai ser glorificado. Porque a glória é dele, não é minha. Uma certa feita, um irmão conversando comigo e brincando, ele disse: Marcos, tu demora tanto tempo para comprar roupa, né? E glória a Deus, minha roupa já sabe vir para o tempo. E eu estou dando glória a Deus por isso. Só para descontrair um pouco, irmãos, mas isso está dentro da essência do verdadeiro evangelho. Que a tua fé, ela não seja pautada naquilo que você tem, naquilo que você possui ou que venha a possuir, mas que a tua fé seja pautada no verdadeiro evangelho inegociável. Por fim, renúncia e novo nascimento, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Algum irmão que achou, leia aí bem rapidinho que a gente está encerrando. Aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Os costumes passados estão sendo extintos. O estilo de vida passado está sendo extinto. E você agora está passando a viver em novidade de vida. Porque agora quem domina a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de enganadores que te conduzam ao inferno. Você precisa de pessoas que foram chamadas por Deus para te conduzir a uma palavra de verdade que te leva para a vida eterna. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: o evangelho genuíno não é e não pode se tornar mercadoria barata, porque é o precioso tesouro de Cristo ofertado a nós, que nos custou preço de sangue, e só Ele poderia pagar tão alto preço. Jesus, Ele deu a minha vida por mim, deu a sua vida por mim e por você. Não éramos merecedores, mas Ele se entregou por nós, e hoje podemos pregar o verdadeiro evangelho que conduz o homem ao céu. Eu agradeço a oportunidade.